Ano novo chegando e todo mundo quer saber os prognósticos da economia de Teresópolis para 2010. O Empresas e Gente de Sucesso foi ouvir a gerente regional do Sebrae em Teresópolis, Jaqueline Batista. Acompanhe. A pesquisa foi realizada com empresas de micro e pequeno porte de todo o estado de São Paulo entre setembro e outubro deste ano, para identificar a opinião dos empresários sobre o ano de 2009 e as expectativas para 2010. Apesar da pesquisa ter sido feita só em São Paulo, ela serve de termômetro para todo o país, já que foi realizada no estado mais rico da federação. Para saber também quais são os prognósticos para a economia de Teresópolis, o Empresas e Gente de Sucesso ouviu a gerente regional do Sebrae, Jaqueline Batista. Eu vou falar especificamente aqui de Teresópolis, porque é uma cidade que a gente está entrando, né, desde janeiro. A gente não tinha trabalhado aqui anteriormente da forma que nós gostaríamos. E o que a gente tem visto aqui, que a gente conseguiu, através da prefeitura, unir todas as entidades em prol de um objetivo único, né? O Sebrae, ele tem apoio às micro e pequenas empresas, também aos empreendedores. A gente cuida muito da parte de gestão e agora mais ainda da parte de gestão pública, que a gente começou a observar que para que ele pudesse desenvolver, né, o empresário e fazer todas as rotinas burocráticas dele, ele precisava que esse sistema estivesse funcionando bem, que tivesse uma estratégia de atuação municipal, né, para o desenvolvimento econômico, e a gente vem atuando diretamente nessa linha aqui dentro de Teresópolis, junto com grandes instituições, assim, como a associação da, né, SEAT, ela é muito parceira nossa. Ontem a gente teve aqui a Secretaria de Estado apoiando. O prefeito conseguiu trazer Firjan para cá, então acho que a gente está num momento muito bom e assim, o potencial daqui é enorme. Infelizmente, de uma certa forma, ficou parado um pouco a cidade e eu sinto assim que hoje em dia quem está no comando são os empresários, isso é importante, né? Então a questão da política, ela acaba sendo uma política boa porque eles têm que se entender e desenvolvem realmente o que é necessário para o município. Passada a pior fase da crise internacional, já se delineia uma recuperação da economia. Os diversos setores foram afetados de forma diferenciada a partir de outubro de 2008. Os empresários estão divididos em sua avaliação quanto ao ano de 2009. Segundo 43% dos proprietários de micro e pequenas empresas, 2009 foi parecido com 2008. Já para 35%, este ano foi pior do que o anterior. Para 22% foi melhor. Em 2009, a principal dificuldade enfrentada pelas empresas foi a queda no consumo, seguida do peso dos impostos e do aumento de custos com matérias-primas, tarifas públicas e aluguéis. Eu acho que, de forma geral, houve sim um impacto, mas eu acredito que tenha sido até mais psicológico e isso que acabou desencadeando uma série de consequências na nossa economia, como pessoas que ficaram desempregadas e tal. Mas, na realidade, as coisas ainda continuavam funcionando bem e eu acho que o mercado voltou a retomar. E principalmente nessa fase que a gente está de fim de ano, né, a gente conseguiu alocar um monte de gente no mercado novamente. Essas pessoas têm muita chance de, né, ficar em janeiro, serem contratadas. Então, acho assim que o impacto aqui, por incrível que pareça, o presidente acertou. Não foi o que a gente imaginava, né, que fosse ser. As perspectivas dos empresários para o seu negócio estão baseadas em expectativas de manutenção da inflação e melhora do nível de atividade da economia. O que a gente fez? Tentou identificar as necessidades, identificar linhas de crédito. O Ministério do Turismo tem assim, ajudado demais, sabe? E aberto muita oportunidade. Então, houve assim, um trabalho aqui das secretarias de ir a Brasília, várias reuniões, mostrar o que era Teresópolis, quais as necessidades. E uma coisa que eu achei muito importante, o profissionalismo com que isso foi feito. Porque, assim, dinheiro sempre tem. O que a gente nunca tem, às vezes, é o projeto escrito. Você tem a ideia e não põe no papel. E aí, para você mostrar o que você quer fazer para uma pessoa e convencer que aquela ideia, né, vai dar certo, que você está calçado, você não está falando assim da boca para fora, só com um projeto bem feito. E, assim, Teresópolis está, eu não sei nem te dizer, né, a casa de quantos mil reais, milhões, na verdade, a gente pode falar assim. A gente conseguiu captar, assim, já está em andamento, né? E a tendência agora é decolar. São obras de infraestrutura que estão para ser feitas, projetos de capacitação profissional, sabe? Uma série de coisas que eu acho que tem tudo para trazer Teresópolis aí para uma das melhores cidades da região serrana. De acordo com a pesquisa feita pelo Sebrae de São Paulo, os empresários acreditam no aumento do nível da atividade da economia.
ou seja, aumento de produção, redução do desemprego, manutenção da taxa de inflação e queda ou manutenção nas taxas de juros. Nesse cenário, para 72% dos empresários paulistas, o faturamento da empresa irá aumentar e 71% planejam investir, principalmente na compra de máquinas e equipamentos e na reforma das instalações da empresa. Outro dado da pesquisa que aponta um grande otimismo entre os empresários é o fato deles esperarem um aumento ou manutenção do número de empregados em 2010. A gente tem vários setores aqui importantes, mas a gente, no meu ver, tem um setor que é muito importante aqui dentro, que é o turismo, porque a gente tem essa maravilha aqui que é, né, a Serra dos Órgãos, a vista para o Dedo de Deus, e são vários monumentos que a gente está resgatando, que no passado ficaram parados. A Secretaria de Turismo tem feito esse trabalho junto com empresários, captando recurso. Vários projetos foram inscritos, né? Então o Mirante do Soberbo tem um trabalho super bacana e se enxerga de uma certa forma também a importância da união desses destinos que estão pertinho, né? No caso de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Apimirim e Cachoeira. Então a gente trabalhando esses 5 destinos juntos, a gente consegue se fortalecer. Mas especificamente aqui, o que acontece, né? Nós temos a questão do artesanato e da confecção na feirinha, a gente tem um comércio local, então começa a envolver todo mundo, né? E a gente está tentando capacitar toda essa rede que interage dentro do turismo. E especificamente agora a gente tem a ideia de estar trabalhando aqui com turismo de negócios, trazer um centro de convenções para poder aumentar o fluxo, e isso de uma certa forma também vai refletir na melhoria dos serviços, que eu já considero muito bons, na verdade, os hotéis daqui são bem legais. Mas, assim, vai refletir por um crescimento. As estratégias das micro e pequenas empresas para o ano que vem indicam que essas pretendem aproveitar a retomada da economia para alavancar seus negócios. Após passarem por um ano difícil em 2009, os empreendedores têm perspectivas favoráveis, mas, segundo a gerente regional do Sebrae, para aproveitar o clima favorável aos negócios, os empresários devem se manter informados e se capacitar para atuar em mercados com forte concorrência. A gente oferece muito curso de gestão, como eu te falei, a nossa prática. Então a gente ajuda a fazer desde formação de preço, controle contábil, falar em público, uma série de coisas assim, que a gente pode dizer que sejam capacitação da pessoa em si. E a gente trabalha também setorialmente. Então, a gente identifica em cada município, né, no território, quais são os setores mais importantes. E a gente tenta reunir uma governança. Essa governança, geralmente, ela é montada por empresários que tenham assim, poder de influência, que sejam empresários de vanguarda, né? E também as instituições que são importantes, que apoiam nessa questão. A nossa preocupação maior é que sempre o empresário seja ouvido, sempre. Porque a gente entende que ele que é o nosso cliente, então ele que tem que dar diretriz para a gente. Veja a seguir a história do primeiro presidente negro dos Estados Unidos e como ele fez para chegar ao cargo de maior poder do planeta. A gente volta logo depois dos nossos comerciais.